Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal. Pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhem. Vamos inundar o mundo com a palavra de Deus, amém? Irmãos, estamos aqui hoje para falar a respeito da grandeza de Deus. Para isso, vamos ao livro de Jó, no seu capítulo 36, no verso 24. Eliú diz assim: lembra-te de lhe magnificarem as obras que os homens celebram. Todos os homens a contemplam. De longe as admira o homem. 26. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Amém? Eliú falando a Jó. O contexto é que Jó, ele passava por uma situação muito difícil. Jó, ele estava à margem da sociedade. Ele diz que o tom da pele dele escurecia e cai. Certamente ele estava com lepra. Os amigos que antes o rodeavam hoje cuspiam em sua face. E ele tenta se justificar a 3 dos seus amigos, dizendo a respeito do cumprimento dos mandamentos, que ele pranteava pelos pobres, orava pelos amigos, não cobiçava mulheres alheias, tentando se justificar, tentando se achar justo diante da presença de Deus. Eliú, ouvindo essas palavras, foi alertar a Jó a respeito da grandeza de Deus. Nós, por nós mesmos, não podemos nos justificarmos, não podemos nos purificarmos, não podemos nos achar justos diante da presença de Deus. Nessa época, na época de Jó, havia-se um ritual da oferta do holocausto, através de um cordeiro. Nos dias de hoje, nós somos purificados e justificados pelo sangue de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. É dessa forma que somos justificados. Se tentarmos nos justificar por nós mesmos, a Bíblia já fala em Isaías 64, que toda a justiça do homem é trapo de imundície perante a Deus. Mas a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Se não fosse assim, já teríamos sido consumidos. A misericórdia de Deus, ela é tão grande que Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Então nós somos justos e Deus nos vê justos pela cruz de Jesus. É através do sacrifício de Jesus Cristo que nós somos justificados, que nós somos purificados através do sangue de Jesus. Jó vivia um momento difícil, muito difícil. E nos dias de hoje nós vivemos a época do homocentrismo. O homem no centro do universo, o homem no centro das coisas. O homem, ele quer ser o centro de tudo. O homem, ele acha que ele pode se justificar perante a Deus. Primeiro que não poderíamos nem estar diante da presença de Deus se não fôssemos justificados pelo sangue do Cordeiro. Porque o homem não tem condições de habitar ou de estar na presença de Deus estando em pecado. Sendo justificados pelo sangue do Cordeiro, nós vamos estar não por mérito, por obra, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nessa época de homocentrismo que vivemos hoje, existem pessoas que acham que podem resolver tudo com suas próprias forças. Situações naturais e situações sobrenaturais no campo espiritual. Eu pensei assim um dia, eu agi assim um dia, achava que eu podia resolver todas as situações, até que um dia eu me peguei numa situação da qual eu não tive como vencer. Me achei fraco e a visão que eu tive naquele momento é que Deus, Ele era toda aquela imensidão do deserto do Saara e que eu era um ínfimo grão de areia no meio daquela imensidão. O nosso Deus é grande e não se pode contar os seus dias.
Seus dias não podem ser calculados. Ele existia antes de todas as coisas. Ele que fez com que todas as coisas viessem a existir. Ele que colocou a terra no espaço, a pedra angular, suas bases. Ele é que pôs porteira às águas do mar. Ele que determinou os limites. Até aqui irá, daqui para lá você não passará. Meu Deus, Pai maravilhoso. Meu Pai que cada vez... E após Eliú fazer essas indagações a Jó, ou esses esclarecimentos, o próprio Deus aparece e faz algumas indagações a Jó. No capítulo 38, no versículo 1, diz assim: Dito isto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus perguntando a Jó, falando a Jó: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, e se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilhavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu a madre da terra? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fralda? Quando eu lhes tracei limites e lhe pus ferrolhos à porta? E disse: até aqui virás e não mais adiante? E que se quebrará, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Desde quando nós podemos determinar a madrugada ou a alva? Desde quando nascemos? Sabemos que temos a data do nosso nascimento, não sabemos o dia que iremos morrer, mas certamente iremos morrer. Mas Deus, nós não podemos determinar os seus dias. E após isso, após esse questionamento, Jó, ele se reconhece, ele sabe que ele é um miserável pecador, que ele não tem condições de estar diante de Deus se justificando ou se achando justo. Aí no capítulo 40, no verso 3, diz assim, verso 3, 4 e 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno, que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não mais replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não mais prosseguirei. Jó reconhece que ele não tem como debater com Deus. Ele não tem como manter um diálogo de igualdade querendo questionar Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é infinito. Ele tem controle de todas as coisas em suas mãos. Foi Ele que formou todas as coisas. Vivemos hoje a época desse homocentrismo, onde o homem quer ser o centro do universo e acha que pode resolver todas as coisas no campo espiritual, no campo material. Pessoas que não têm conhecimento acerca da grandeza de Deus. E outras, pessoas com conhecimentos, pessoas cristãs que conhecem a Deus, a grandeza de Deus, mas acham que pode determinar alguma coisa. Eu determino a Deus isso, determino a Deus que me dê isso, que me dê aquilo. Primeiro, que Deus não é um gênio da lâmpada, e segundo, que nós não temos poder de determinar a Deus nada. A Bíblia diz que se as misericórdias de Deus não se renovassem a cada manhã, já teríamos sido consumidos da face da terra. Mas Deus, ele é um Deus misericordioso, amoroso, e enviou seu Filho amado para morrer por nós, ali na cruz do Calvário. Nosso Deus é grande. O nosso Deus controla todas as coisas. Depois de todo esse reconhecimento, essa indagação que Deus falou, e Jó reconhece a sua pequenez diante de Deus, ele diz assim no capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste,
quem é que sem conhecimento encobre o seu conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo ao pó. Então, depois de todo o processo, depois de Deus falar com Jó, esclarecer todas as coisas, e Jó reconhecer, aí ele diz que os ouvidos dele conhecia a Deus, ele conhecia a Deus de ouvir dizer. Os meus ouvidos tinham ouvido falar ao teu respeito. Meu Pai, que cada pessoa que escutar essa canção, meu Pai, mas agora os meus olhos te veem. Então ele passa de uma relação superficial de ouvir dizer a Deus para passar por uma relação profunda, pois ele enxerga a Deus, ele vê a Deus e conhece a grandeza de Deus. A partir daí ele tem condição, que ele tem conhecimento que ele é um miserável pecador. E Deus, em sua infinita misericórdia, resgata e traz de volta a um relacionamento íntimo com Ele. Ele é grande, Ele é exaltado, Ele está sentado num trono de glória, mas Ele se importa conosco, Ele se importa comigo, Ele se importa contigo. O sacrifício de Jesus nos justifica, nos purifica e nos leva de volta a um relacionamento íntimo com Deus. A partir do momento que conseguimos enxergar que não somos o centro do universo, que o nosso Deus, Ele é maior, Ele é grande, Ele é soberano, passamos a ver a Deus como um Deus todo-poderoso, e o sacrifício de Jesus Cristo, sim, esse sacrifício é que justifica-nos e que nos leva de volta a um relacionamento íntimo com Deus. E podemos dizer que hoje nós o vemos, que hoje nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Jó reconheceu, e nós reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como aquele que nos purifica, nós passamos a ver a Deus. Não só mais vamos ouvir falar a respeito de Deus, conhecer por ouvir dizer, mas conhecer porque caminhamos com Ele, porque podemos contemplá-lo e podemos andar de mãos dadas com Ele. Guarde essa palavra no seu coração, irmão. Deus, Ele é grande, Ele tem o controle de todas as coisas. Os seus dias não podem ser calculados, mas Ele se importa conosco. Ele quer que caminhemos e que passamos a enxergar, a ver a Deus. E que o nosso relacionamento passe de um relacionamento superficial para ser um relacionamento profundo com Deus. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração.